Olá, boa tarde. 11 de fevereiro, o NT Sul começa agora ao vivo com os principais destaques da segunda-feira. Banrisul abre inscrições para processo seletivo de estágio. São mais de 200 vagas de nível superior. Telesaúde faz 4.000 atendimentos por mês e pode ser ampliada. O Conselho Federal de Medicina publicou resolução para regulamentar a prática, mas a proposta está gerando polêmica. Como as normas atuais exigem consultas e diagnósticos presenciais, o Telesaúde funciona como uma consultoria. Ele não dispensa a presença de um outro profissional junto ao paciente, mas o que a resolução quer permitir é o contato direto do médico com o paciente à distância. 7 em cada 10 brasileiros gostam de curtir uma praia. Com esse calor que tem feito, nada como se refrescar na água do mar. Mas fazemos um alerta para os cuidados necessários para adultos e principalmente para crianças. E o domingo foi de pedalada. 65 ciclistas participaram do 11º pedal ao Parque Vitec. E no Zoológico Municipal de Cachoeira do Sul, Onça Brisa está de casa nova. Tudo bem, pessoal? No Vida Animal de hoje, nós vamos conhecer o novo recinto da Onça Brisa. Ficou fantástico. E você vai ver ainda como foi o brechó em prol do menino Heitor, que tem atrofia muscular espinhal. É a partir de agora no NT Sul. Seguindo o calendário apresentado no final do mês de janeiro, o governo do Rio Grande do Sul pagou nesta segunda-feira uma nova faixa salarial para os servidores do Executivo. Aqueles que recebem salários líquidos de até R$ 2.250 tiveram os valores depositados em suas contas na manhã de hoje. Com os depósitos, ficam quitados os vencimentos para 154.139 servidores, ou seja, 44,8% dos vínculos do Estado. De acordo com o calendário já divulgado pelo governador Eduardo Leite, amanhã, terça-feira, recebe quem tem vencimentos entre R$ 2.250 e R$ 3.600 e entre R$ 3.600 e R$ 5.000. Os salários seguem sendo pagos durante a semana, com previsão de fechamento da folha líquida na quinta-feira, dia 14. O Banrisul, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, abriu inscrições para um novo processo seletivo. São 208 vagas de estágio de nível superior. A seleção também visa a formação de cadastro reserva. O valor mensal é de aproximadamente R$ 1.500. O Banrisul abriu na última semana as inscrições do novo processo seletivo para 208 vagas de estágio nível superior. O valor pago mensalmente a título de bolsa estágio é de R$ 1.465,38 nos primeiros 90 dias de estágio e de R$ 1.605,08 após os primeiros 90 dias de estágio. Estes valores correspondem ao piso previsto na Convenção Coletiva dos Bancários. A carga horária do estágio é de 6 horas diárias, de segunda a sexta-feira, até o limite de 30 horas semanais, observado o horário de funcionamento de cada unidade ou agência do Banrisul, e desde que compatível com os horários escolares. A seleção também visa a formação de cadastro reserva. As bolsas são para estudantes de bacharelado em administração, bacharelado em ciências contábeis ou bacharelado em ciências econômicas, bacharelado em cinema, design, jornalismo, publicidade e propaganda, realização audiovisual. O processo seletivo será composto de prova objetiva com 30 questões, sendo 10 de língua portuguesa, 10 de matemática e raciocínio lógico e 10 de informática. A aplicação está prevista para o dia 24 de março de 2019. A divulgação do edital das informações será através dos sites do Banrisul e do CIEE.
O Diário Oficial da União desta segunda-feira publicou o decreto do presidente Jair Bolsonaro sobre o indulto humanitário. O ato foi assinado por Bolsonaro na sexta-feira no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde ele está internado desde o dia 27 de janeiro em razão de uma cirurgia para retirar a bolsa de colostomia e religar o intestino. O líder do executivo decidiu dar perdão da pena a condenados com doenças graves. Os presos que foram acometidos por cegueira, paraplegia ou tetraplegia após a prática do delito foram incluídos no ato. Além desses, foram contemplados presidiários com doenças graves que precisam de acompanhamento contínuo ou que tenham neoplasia maligna, câncer ou AIDS em estágio terminal. Em todos os casos, é preciso a apresentação de um laudo médico especializado. De acordo com o texto, o perdão da pena será concedido a pessoas nacionais e estrangeiras condenadas até a data da publicação do decreto. Os condenados por crimes de corrupção foram deixados de fora do indulto humanitário. A ação vai de encontro com o que Bolsonaro prometeu na campanha e após ser eleito. Os detentos que se enquadrarem nesses requisitos poderão dar início ao processo de concessão do indulto por meio de seus parentes, advogados ou mesmo de ofício feito por eles. O indulto fica proibido nos seguintes casos: condenados por crimes hediondos, crimes com grave violência contra a pessoa, crimes de tortura, envolvimento com organizações criminosas, terrorismo, violação e assédio sexual, estupro de vulnerável, corrupção de menores, satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável, peculato, concussão, corrupção passiva, corrupção ativa, tráfico de influência, vender, transportar ou se envolver com drogas. O decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação. O atendimento da Corsan passará a ser feito exclusivamente por call center. Um 0800 está funcionando e as linhas fixas serão desligadas em breve aqui em Cachoeira do Sul e demais municípios da região. O call center está disponível através do número 0800 646 6444. O canal de relacionamento funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. O serviço é de graça e acessível para telefones fixos e móveis dentro do Rio Grande do Sul. Todos os atendimentos ao usuário prestado ficarão registrados no sistema da Corsan. O atendimento presencial na sede de Cachoeira do Sul segue normalmente, das 8 horas da manhã às 11h50 e da 1h da tarde às 5. A Corsan dispõe de outros canais de relacionamento com o cliente. O aplicativo Corsan está disponível para os sistemas Android e iOS. Permite visualizar as faturas em aberto e o código de barras para pagamento. Informa falta de água e recebe notificações de vazamentos de água e esgoto. No site existe a central de serviços. Oferece aos clientes facilidades como segunda via da fatura e laudo da qualidade da água. Também no site é possível consultar ou solicitar os mesmos serviços disponíveis pelo call center. O Telesaúde é um projeto vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul em parceria com os governos federal, estadual e prefeituras. São mais de 4.000 atendimentos por mês com casos de todo o país. O Conselho Federal de Medicina publicou no Diário Oficial da União uma resolução que regulamenta a prática, mas a proposta está gerando polêmica. Conselhos regionais de medicina criticaram a publicação, alegando que não participaram da sua elaboração. Para o presidente do Conselho de Medicina do Rio Grande do Sul, alguns pontos da proposta ainda não foram esclarecidos. E a preocupação é que não se dê a devida importância ao encontro pessoal com o médico.
O exame de visão do José, que estava em Santa Rosa, foi realizado hoje pela oftalmologista Carolina em Porto Alegre. Primeiro, ele consultou no posto de saúde e depois teve o exame agendado por meio da plataforma do Telesaúde. O procedimento todo foi acompanhado por uma auxiliar de enfermagem no local e pela médica à distância que operou os equipamentos. A gente faz esse teste, o paciente volta para sua casa e depois vai diretamente na unidade básica de saúde com o seu médico para receber o laudo dessa nossa teleconsultoria. A gente consegue, com o nosso atendimento, diminuir muito a fila de espera dos pacientes pela oftalmologia. O Telesaúde é um projeto vinculado à URGS em parceria com os governos federal, estadual e prefeituras. Aqui chegam casos de todo o país. São mais de 4.000 atendimentos por mês. Esse é um exemplo de como a telemedicina vem sendo usada, mas ela pode ser ampliada. O Conselho Federal de Medicina publicou essa semana no Diário Oficial da União uma resolução que regulamenta a prática, mas a proposta está gerando polêmica. Como as normas atuais exigem consultas e diagnósticos presenciais, o Telesaúde funciona como uma consultoria. Ele não dispensa a presença de um outro profissional junto ao paciente, mas o que a resolução quer permitir é o contato direto do médico com o paciente à distância. Conselhos regionais de medicina criticaram a publicação, alegando que não participaram da sua elaboração. Agora irão cooperar em uma série de debates. A previsão é de que a resolução passe a valer em 90 dias. O primeiro contato do paciente tem que ser presencial com esse médico. Só em situações de pacientes em áreas remotas, áreas rurais, com difícil acesso ao atendimento médico, esses aí, acompanhados por um outro profissional de saúde, poderiam ter uma primeira consulta sem ser a presencial. Para o presidente do Conselho de Medicina do Rio Grande do Sul, a preocupação é que não se dê a devida importância ao encontro com o médico. Essa questão olho no olho, essa questão pessoal de um vínculo entre o médico e o paciente é fundamental. Nós não temos como substituir ainda um exame físico bem feito. Então, essas considerações que nós colocamos. Nós achamos que a telemedicina, as novas tecnologias, têm que ser uma ferramenta. Uma consulta pública será aberta pelo Conselho Federal de Medicina pelo prazo de 60 dias para ajustes no texto final da resolução. O governo do estado do Rio Grande do Sul, através do secretário de Educação Faisal Caram, oficializou na tarde de sexta-feira o nome de Elaine Beatriz Dalcin como a nova coordenadora da 24ª Coordenadoria Regional de Educação. Elaine é professora estadual há 34 anos, graduada em Pedagogia, com habilitação em Supervisão Escolar, Alfabetização e Educação Escolar. Indicada pelo PSDB cachoeirense, Dalcin é apadrinhada por Leandro Balardim. Elaine trabalhou nos últimos 12 anos como assessora pedagógica da 24ª CRE. Ela deve ser empossada no cargo já nesta segunda-feira. 12h14 pelo horário brasileiro de verão. A seguir, domingo de pedalada em Novo Cabrais. 65 ciclistas participaram do 11º pedal ao Parque Vitec. Os detalhes do brechó em prol do bebê Heitor de Ibarama. Foi ontem aqui em Cachoeira do Sul, você vai ver todos os detalhes. Onça Brisa está de casa nova no Zoológico Municipal de Cachoeira do Sul. Tudo bem, pessoal? No Vida Animal de hoje, nós vamos conhecer o novo recinto da Onça Brisa. Ficou fantástico. O fim de semana é bom para relaxar, curtir a natureza, encontrar amigos, família. E quando isso tudo acontece junto, é melhor ainda, não é mesmo? Assim foi o 11º passeio ciclístico ao Parque Vitec em Novo Cabrais. Um grupo de 65 pessoas saiu daqui de Cachoeira do Sul bem cedinho ontem. Diversão garantida, veja só. Os participantes disseram que o domingo foi perfeito para quem tinha que pedalar 65 quilômetros. Na concentração, antes das 7 horas da manhã, os ciclistas aproveitaram para se alongar. Em Cachoeira do Sul e Novo Cabrais foi nublado, com momentos de sol e chuva fraca.
apenas para refrescar. Na ida, teve um pouco de asfalto e estrada de terra, com barro e muitas pedras. Paisagens encantadoras. Ainda mais quando o grupo chegou ao Parque Vitec. Lá ficaram deslumbrados. Tanto que registraram cada árvore, até o trabalho das aranhas. Curtiram o parque, passearam a pé com o anfitrião Henrique Vitec, uma trilha de 16 quilômetros, com árvores centenárias, exóticas, surpreendentes. Alguns se aventuraram na trilha de bike, teve piquenique e muita gente feliz. Uma integração entre ciclistas de Cachoeira, Santa Maria, do Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Rondônia. Valorizar a cultura da região sul do Brasil. Com esse objetivo, o ministro da Cidadania, Osmar Terra, participou do lançamento da campanha do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. A campanha recebeu o nome de Patrimônio Cultural do Sul, Turismo Cultural como ativo para o desenvolvimento das cidades históricas. Todos os anos, o IPHAN escolhe uma região do país para sediar os eventos e debates relacionados ao patrimônio. Durante este ano, estão programadas diversas ações aqui na região sul. Em 2019, a região sul do Brasil vai ser o foco das discussões e ações do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Foi lançada em Porto Alegre a agenda de eventos anuais do IPHAN com a programação da Semana do Patrimônio Cultural do Sul, que acontece na capital gaúcha de 21 a 25 de outubro. O evento é itinerante e esteve no norte do país no ano passado. Juntos, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná têm pelo menos 150 bens individuais e 13 conjuntos urbanos tombados, além do patrimônio imaterial. Uma das propostas é trabalhar o potencial de roteiros que aliem patrimônio e turismo sustentável. Todas as ações do IPHAN, prioritariamente, serão sobre esses 3 estados. Claro que na semana de outubro é a culminância disso, é o Prêmio Rodrigo Melo Franco, um prêmio que estará na sua 32ª edição, o lançamento da revista do IPHAN, que tem 82 anos, especial sobre o sul do país, e com um subtema super importante, que será patrimônio mais turismo. A promoção turística, ela é fundamental para a preservação do patrimônio. O patrimônio, ele só se preserva se ele tiver uso e se ele for apropriado pelas pessoas com um sentimento de pertencimento. Toda a exploração que você possa fazer economicamente deste patrimônio, respeitando evidentemente a condição de preservação, ajuda na própria preservação. Com a movimentação econômica geram-se empregos, se extrai riquezas que ajudam a preservar o patrimônio e ainda devolvem à população economicamente, através dos empregos, da renda, aquilo que é investido para a própria preservação. Em São Miguel das Missões, o ministro da Cidadania, que abarca as questões de cultura e o IPHAN, assina a Ordem de Serviço de Requalificação Urbanística no entorno do Parque Histórico Nacional das Missões. A obra terá um investimento de R$3 milhões, com a implantação de condições de acessibilidade, ciclovias e paisagismo. Nós vamos agora fortalecer, cuidar mais dessa preservação e estabelecer as rotas, né, jesuíticas, que isso sim vai atrair uma economia muito, um valor de investimentos, de hotéis, ao longo da rota toda, né, e trazer muita gente de fora para cá, né? Não só da Argentina, que nos liga à Argentina, nos liga ao Paraguai, nos liga ao Uruguai, toda essa construção jesuítica, tudo que foi feito, né, pelos jesuítas no século XVII, XVIII, e também nos dá para uma região que é distante dos grandes centros, que tem dificuldade de atrair investimentos, dá um impulso econômico muito grande. O médico veterinário Edson Salomão, juntamente com a equipe do Zoológico Municipal de Cachoeira do Sul, fizeram na semana passada a transferência da onça-brisa para um novo recinto. O objetivo é sempre proporcionar um ambiente mais próximo possível do habitat natural dos animais. Veja como foi.
A novidade que nós temos no zoológico de Cachoeira do Sul foi a transferência da onça-brisa para um recinto novo, bem mais amplo. Geralmente, uma transferência de um grande felino requer sedação, anestesia, às vezes até anestesia geral, às vezes, mas como a nossa onça é mansinha, ela foi criada na mamadeira, ela foi rejeitada pela mãe, então nós criamos ela na mamadeira. Então a onça super mansa, muito dócil e amiga dos tratadores. E isso facilitou muito esse trabalho. Então nós tivemos que fazer uma gaiola para ser transportada até o novo recinto. Então nós colocamos essa gaiola dentro do recinto onde ela estava e colocamos um pedaço de carne, ela entrou para dentro daquela gaiola e sem anestesia ela foi conduzida tranquilamente por funcionários do zoológico, por funcionários do batalhão, tem soldados do batalhão que estão nos dando uma ajuda muito grande nas reformas do nosso zoológico. E, então todo mundo envolvido para que essa onça fosse transportada com segurança, porque sempre há um risco. Um grande felino, se ele se soltar, só pela presença dele, se entrar em alguma residência ou sair numa rua, vai ser um pânico, vai causar pânico, né? E causa uma grande preocupação também por parte dos funcionários da equipe técnica do zoológico. Então, para isso, para que corra tudo dentro do esperado, então nós temos que fazer um planejamento. O horário, que não tenha visita, o animal tem que estar calmo e o zoológico, então, conseguiu fazer um recinto dentro das normas da legislação vigente para que ela possa até conseguir, quem sabe, um companheiro. Ia ser muito bonito nós termos novamente um casal de onças aqui no zoológico, seria uma atração muito grande. O recinto onde ela estava está sendo reformado também para que ali abrigue outros animais que serão atrações no zoológico. Todo investimento que você faz no zoológico é um investimento que vai ficar por muitos anos ali, chamando público. Seria um investimento assim que fica muitos anos se tornando uma atração. Às vezes se investe em alguns eventos que reúnem um determinado número de pessoas e depois terminou o evento, terminou tudo. Ali no zoológico não, se investirem, por exemplo, 10 mil, esse recinto vai ser uma atração por mais de 30, 40 anos, vai ficar aquilo ali chamando gente. Então o nosso zoológico é um ponto turístico de Cachoeira, para mim o mais importante, porque poucas cidades do Rio Grande do Sul possuem zoológico. E o nosso zoológico foi o segundo no Rio Grande do Sul. E o detalhe principal, essa onça, se fosse solta na natureza, ela não sobreviveria. Então os nossos animais são animais que estão ali porque não tem como reintroduzir na natureza. Faça um convite, vão olhar o novo recinto da onça que ficou fantástico. Até a próxima. Segunda-feira de sol com algumas nuvens em Cachoeira do Sul. Pode chover a qualquer hora do dia. A umidade relativa do ar fica entre 54% e 96%, mínima de 21, máxima de 29 graus. A terça-feira será chuvosa durante dia e noite. As temperaturas variam entre 18 e 24 graus. Já na quarta-feira, o dia será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens, sem previsão de chuva. Mínima de 17, máxima de 23 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. Muitas nuvens cobrem o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. O sol até aparece em parte do dia em algumas regiões, mas as aberturas dão lugar a céu nublado e encoberto de acordo com a Metsul Meteorologia, que avisa
Chove na maior parte do estado no decorrer do dia. Da tarde para a noite, a instabilidade afeta maior número de localidades, à medida que a frente fria se desloca. A possibilidade de chuva localmente forte, com volumes altos em algumas cidades, especialmente na metade norte. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 29 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 29. Em Passo Fundo, no norte do estado, 29 graus. E em Santa Maria, na região central, 30. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 30 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 29. O verão 2018-2019 vai terminar oficialmente em 20 de março, mas esta semana é a última do horário de verão. No final de semana que vem, de sábado para domingo à meia-noite, os relógios devem ser atrasados em 1 hora nos estados em que o horário de verão é válido. Enquanto isso, quem está de férias ainda pode aproveitar um dia maior na praia, se a chuva em alguns lugares deixar, não é mesmo? Mas é preciso estar atento a alguns cuidados importantes para que o passeio não vire um tormento. E é sobre isso que nós vamos falar agora, sobre atenção no mar. Dizem que não tem nada melhor do que ir à praia nas férias. Aqui no Brasil, traduzindo essa frase em números, 7 em cada 10 brasileiros preferem curtir um solzinho em frente ao mar sempre quando podem. Os dados são do portal Kayak, responsável por fazer pesquisas relacionadas a viagens em todo o mundo. Mas se a praia representa momentos de lazer e descontração, é bom ficar atento porque o mar, que fica logo ali ao lado, também pode ser traiçoeiro. Segundo números do Ministério da Saúde, todos os dias 17 pessoas morrem afogadas no Brasil. E desse total, 3 são crianças. O sargento José Luiz diz que muitos dos acidentes acontecem não por causa das condições do mar, mas pelo comportamento do próprio banhista. Não existe praia perigosa, existe sim comportamento inadequado por parte do banhista. Comportamento inadequado que possa trazer risco para o banhista é ir andar em costeiras, não respeitar a sinalização de perigo que o guarda-vida coloca ao decorrer da praia, bebida, bebe, se beber não entre na água, tá? Mas se beber vai diminuir o reflexo dele, ele vai ficar sem o reflexo e colocar em situações de perigo. Michele sabe muito bem a sensação de perigo que muitos banhistas enfrentam no mar. Era um dia nublado, não tinha tanto sol, mas o mar estava bem agitado e estava ventando bastante. Em 2012, ela e um grupo de amigos decidiram nadar em uma praia do litoral de Santa Catarina. Nesse dia, o que era para ser apenas diversão, virou um pesadelo. Então chegou um momento ali, depois de meia hora, 1 hora de brincadeira, que parte do grupo decidiu sair. Então eu gosto muito de praia, eu decidi, eu vou ficar mais um pouco, eu vou brincar mais um pouco, eu vou nadar mais um pouquinho, pular mais algumas ondas. Então um amigo, para não me deixar sozinha, ele falou que ia ficar comigo. Então nós ficamos ali mais 10, 15 minutos brincando, só que em um determinado momento eu comecei a ser puxada para a lateral da praia. Então, nesse momento, eu fui puxada para uma área de risco em que eu caí simplesmente em um buraco. E eu, naquele desespero, eu não conseguia mais ter pé e eu comecei a tentar nadar. Só que como o mar estava muito agitado e começou a ventar muito, então começou uma onda atrás da outra e começou a puxar para mar aberto e eu tentando nadar e começa aquele desespero, porque a gente acha assim, nunca vai acontecer nada e quando acontece bate o desespero realmente. Então eu comecei a nadar naquela angústia, aí o meu amigo olhou, vamos sair daqui, ele estava um pouco distante de mim. Só que quando ele me viu eu já estava em desespero, então ele foi tentar me ajudar. Então ele nadou até atrás de mim e ele começou a tentar me empurrar, só que não tinha mais pé para ele também e o mar estava puxando nós dois. Para evitar casos do tipo, os guarda-vidas fazem ações específicas que no final podem fazer toda a diferença. Primeiramente, o nosso guarda-vida vai apitar para esse banhista ou vir mais para o raso, ou para um lado ou para o outro. Significa que ele está próximo de uma zona de perigo. Segundo, ele vai sempre colocar as placas aonde está o perigo. Pode ser um buraco, canal, vala ou propriamente a correnteza de retorno.
Ou seja, a placa indica o local que tem o perigo e não quer dizer necessariamente que é a praia toda, né? Isso mesmo. A nossa placa indica o local aonde está o local de perigo. E em caso de afogamento propriamente dito, o resgate conta com uma análise mais detalhada da situação. Se o nosso guarda-vidas retirou a vítima da água, ele vai fazer a avaliação primária, vai verificar se a vítima se afogou, né, por asfixia, né, ele ingeriu ou aspirou água, né, e ele vai ser conduzido, se for afogamento constatado, vai ser conduzido pela nossa URSS, Unidade de Resgate e Salvamento Aquático, até um pronto-socorro. Felizmente, a história de Michele teve um outro final. Uma onda atrás da outra, uma onda atrás da outra, eu comecei a engolir muita água, já naquele momento já bateu o cansaço de tanto nadar. E eu só me lembro que eu olhava para cima e falava assim, nossa, vai acabar assim. Eu me lembro que eu olhei assim pro céu e falei, meu Deus, ajuda a gente, porque senão vai acabar aqui mesmo. Então passou uns segundos, incrivelmente o vento parou, as ondas pararam também, parece que o mar ele ficou mais calmo naquele momento. E naquele momento meu amigo conseguiu dar um impulso, né, nadando em mim e nele, e a gente conseguiu se acalmar também naquele momento e começar a nadar. O salva-vidas já tinha avistado a gente, mas até ele chegar até nós, tinha ainda um período de tempo, né, para ele chegar até nós, e nesse período nós tínhamos que nos virar sozinhos. E quem tem crianças é preciso ter um olhar ainda mais atento. A quantidade de pessoas somada à extensão das praias tornam esse destino muito perigoso para os pequenos. Inúmeros são os casos de crianças que se perdem dos seus responsáveis. Algumas dicas simples podem evitar esse problema. Veja só. Na última temporada de férias do ano passado, os bombeiros que atuam em praias do litoral norte de São Paulo registraram cerca de 150 ocorrências de crianças perdidas. Felizmente, todas foram encontradas e entregues aos familiares. No ano passado, a cidade de Ubatuba foi a que mais registrou casos envolvendo crianças desaparecidas. O problema, no entanto, é bem comum nas praias cheias. Nesse momento, os pequenos não têm a dimensão da quantidade de pessoas que estão no local e acabam confundindo até a região onde os pais se encontram. A criança ela se perde muito facilmente. Nunca perca a sua criança de vista. Se for o caso, chegou na praia, procure um guarda-vidas e veja se ele tem a pulseirinha de identificação, que agiliza bastante que essa criança seja encontrada e entregue aos responsáveis o mais rápido possível. Para evitar o desaparecimento de crianças, a corporação recomenda ainda que os pais criem pontos de referência fixos, como os prédios, por exemplo, para que seja um ponto de encontro em caso de problemas. Se a criança se perdeu e o guarda-vidas encontrou antes dos pais, ele vai ser conduzido até o posto mais próximo de guarda-vidas, tá? Se a criança não foi encontrada, mesmo assim procure o nosso guarda-vida para anunciar o sumiço da criança. Eles vão se comunicar via rádio e a primeiro guarda-vidas que achar essa criança vai comunicar, tentar achar os pais e comunicar o aparecimento da criança. Para se ter uma ideia do drama, apenas nas praias de São Paulo são mais de 1.000 registros de crianças desaparecidas por ano. Isso sem contar os casos que acabam não sendo registrados. Embora a maioria das situações termine com final feliz, os pais que passam por esse susto sabem o quanto uma ocorrência tão corriqueira pode ser também tão desesperadora. Mas se apesar de todos os cuidados preventivos, uma criança vier a se perder na praia, além das dicas que a gente já viu do Corpo de Bombeiros, tem também uma ideia que veio da Argentina. O método consiste, em caso de se encontrar uma criança perdida, colocá-lo nos ombros e bater palmas para chamar a atenção dos demais banhistas, e ao mesmo tempo falar o nome da criança. Com isso, em pouco tempo, os demais banhistas começam a tomar a mesma atitude e rapidamente os pais conseguem localizar o filho perdido. Os pais devem procurar o guarda-vidas em qualquer situação. Primeiramente para ver qual o melhor local para banho e qualquer ocorrência que tiver por parte de criança perdida, é o primeiro que tem que ficar sabendo.
12h39 pelo horário de Brasília, e a Jurema Barcelos está falando aqui conosco no nosso Face, em facebook.com/TV Cachoeira, no Jornal ao Vivo de hoje. Boa tarde, estamos aqui na Praia de Cidreira, mas sempre assistindo a TV Novo Tempo. Espero que vocês estejam tendo cuidados aí, do jeito que a gente falou agora nas duas reportagens, viu, Jurema? Um abraço grande para você, para o restante do pessoal que está falando conosco aqui também, Adriana Max, Rosane Cassol, Ana Lúcia, Fabiana e Antoninho, um abraço grande para vocês. A Daiane Santos Silva, ela está dizendo parabéns pelo excelente trabalho, adoro as transmissões aqui pelo Face. Um abraço para você, muito obrigada pelo carinho, Daiane. E Ide Silva também, Laura Ferreira, um abraço a todos vocês e nosso carinho, viu? Obrigada pelas mensagens. R$ 2.810. Esse foi o total arrecadado ontem no brechó beneficente em prol do Heitor de Vargas, aquele menininho de Ibarama diagnosticado com atrofia muscular espinhal que temos mostrado aqui. A vida do Heitor depende de um medicamento que custa R$ 1.400.000. O evento aconteceu ontem aqui em Cachoeira do Sul, na Feira Livre Municipal, durante todo o dia. Cerca de 500 pessoas compraram algum tipo de mercadoria. Veja só. A Feira Livre de Cachoeira do Sul atraiu gente de diferentes bairros durante todo o domingo. O maior público foi registrado nas primeiras horas da manhã, quando os produtos nem tinham sido expostos, como conta esta organizadora. O público já estava esperando e a gente não conseguiu arrumar. Então, foi colocando as coisas, né, a amostra, e o povo ajudando a colocar, né, a amostra e comprando. Então, isso que foi interessante, que a gente não esperava que ia ser assim tão prestigiado, de já ter gente esperando a nossa chegada aqui com os produtos do brechó, e foi bastante lucrativo. Com a venda de roupas, calçados, utensílios para casa e outros produtos, foram arrecadados R$ 2.810. Todo o valor foi depositado pela Daiane na conta do Heitor de Vargas, aquele menininho de Ibarama, que contamos em outras reportagens que precisa receber uma medicação europeia, que custa R$ 1.400.000. É que ele tem atrofia muscular espinhal tipo 1, uma doença degenerativa de origem genética que atinge 1 em cada 10 mil recém-nascidos. O pedido do Inspirasa tramita na Justiça. Ajuizada em novembro de 2018, a ação pediu urgência no deferimento da liminar, para garantir que o Heitor de Vargas recebesse o tratamento antes de completar 6 meses e evitar a progressão da doença. A liminar foi deferida em 13 de dezembro e determinou o bloqueio do valor na conta do governo do estado. No entanto, no dia 23 de janeiro, a Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul interpôs recurso pedindo a suspensão da liminar, alegando o alto custo do medicamento e a impossibilidade de atendimento de muitos outros cidadãos em razão do alto valor relativo à saúde de um único paciente. O efeito suspensivo foi deferido no último dia 29, restando suspensa a decisão de primeiro grau. Enquanto isso, Heitor, já com 7 meses de vida, aguarda a decisão do Poder Judiciário relativa ao novo recurso interposto pela titular da 5ª Defensoria Pública Civil do Tribunal de Justiça, Maria da Glória de Almeida. Outras campanhas vêm acontecendo. A população está mobilizada. Já foram arrecadados mais de R$ 456 mil. Ações de gente como a Daiane. Várias voluntárias aqui que chegaram se prontificando para ajudar. Teve as senhoras da Igreja Metodista, teve as da Igreja Católica também. Eu queria agradecer também ao grupo Galponeiros do Pampa, que contribuíram para a festa, ajudando nós aí na cantoria, na música. Teve o pessoal dos brinquedos também, que ajudou nós também, vários voluntários de todas as formas aí ajudando.
Os brinquedos eles foram cedidos por uma empresa e toda a arrecadação também vai ser, né, depositada para o Heitor? Sim, toda a arrecadação dos brinquedos, das piscinas de bolinhas, do pula-pula vai ser para o Heitor. Esse pessoal aí é um casal, são donos da empresa e toda a arrecadação vai ser para ele. No palco, artistas locais. Integrando o grupo Galponeiros do Pampa, nosso amigo Christian da Silva. Eu até na parte da tarde esperava mais gente, né? Mas mesmo assim vendemos muita coisa. Mas ainda sobrou bastante coisa também, né? Sobrou muita coisa e foi vendido muito. Tanto que o valor surpreendeu os organizadores. Agora outra entidade será beneficiada. Tudo o que sobrou do brechó do Heitor foi doado para o asilo Nossa Senhora Medianeira. Os produtos já estão sendo comercializados na Avenida Brasil, número 261. As pessoas agora, daqui adiante, se quiserem ir lá colaborar e escolher alguma peça para de roupa para eles, pode. Foi bem cansativo, mas foi bem gratificante. Valeu ficar das 7 da manhã até as 9. A perna tá doendo, mas a gente tá bem satisfeito. A agência FGTA Cine de Cachoeira do Sul disponibiliza vagas para a Cachoeira e região. Fique atento às oportunidades. Costureira, uma vaga. Uma vaga para gerente de grãos e insumos. Vagas para garçom e garçonete. Vagas para auxiliar de cozinha. Secador de arroz, uma vaga. Uma vaga para mecânico secadorista. Vendedor de produtos financeiros, uma vaga. Supervisor de vendas, uma vaga. Uma vaga para marceneiro. E consultor agrícola, 11 vagas. A agência FGTA Cine de Cachoeira do Sul está localizada na rua Major Orix, número 1552, no centro. Outras informações você pode obter pelo telefone. Código de área 51 3723 5414. A lista com as vagas disponibilizadas na agência também estão em nossas redes sociais, facebook.com/TV Cachoeira e novotempo.com/NTSul. As inscrições para a 8ª Travessia Nado de Cachoeira do Sul foram prorrogadas. A nova data é dia 15 de fevereiro, próxima sexta-feira. A travessia será dia 24 de fevereiro, no Balneário Seringa. Segundo o organizador do evento, Cristiano Linhares, 63 atletas estão inscritos. Entre eles, o cachoeirense Rodrigo Carvalho, vencedor da edição passada. As novas confirmações devem ser feitas pelo telefone. Código de área 51 99996 4560. Os nadadores podem optar pela prova de 300 metros para amadores ou 2.200 metros para profissionais. Em ambas, os competidores nadam a favor da correnteza do Rio Jacuí. A inscrição para a prova dos 300 metros custa R$ 40 e dos 2.200 metros custa R$ 50. Este valor inclui a entrada dos atletas no balneário. Para quem não estiver inscrito, mas quiser assistir, prestigiar a 8ª Travessia Nado, a entrada no balneário custa R$ 8. O NTSul desta segunda está terminando, mas antes, um abraço especial a você que tirou um pouquinho do seu tempo para colocar aqui uma mensagem para a gente no nosso Face, no vídeo ao vivo de hoje, para você também que compartilhou. Fernando Reres, Marco Antônio Platti, Crislaine Pinheiro, Maria Freitas, Newton Fortes, Oséias Pereira dos Santos, Paula Maciel e tantos outros aqui que reagiram ao nosso vídeo, compartilharam. Lacileni, muito obrigada a todos vocês. João Henrique Schneider, tudo de bom para vocês, uma ótima tarde. Amanhã, a partir do meio-dia, estarei por aqui com muita informação para você. Conto, é claro, com a sua companhia. Até lá, boa tarde para você.